E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de integração com integral definida aplicada ao cálculo de áreas de figuras planas, beleza? A priori cartesianas, tá? Pensando em coordenadas cartesianas. Na aula anterior fizemos uma questão, um exercício um pouco extenso, no sentido de detalhes da construção gráfica e da manipulação algébrica, porém nem tanto, tá? Agora nessa aula faremos algo similar. Eu não utilizarei a tecnologia do GeoGebra, mas vocês estão convidados a utilizá-la digitando as expressões algébricas, as equações que figuram no enunciado e verificando melhor o comportamento gráfico delas, beleza? Com o apoio da tecnologia. Mas vamos lá. O item da aula de hoje é o seguinte, da aula da agora é o seguinte: calcule a área da região do plano limitada pela curva x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Nós sabemos da geometria analítica e do estudo outro lá, quando verificamos, né, as derivadas, que isso é a equação de uma elipse, com centro onde? Na origem, tá? A equação comum de uma elipse ela é dada por x menos um x0 ao quadrado sobre um a ao quadrado mais um y menos um y0 ao quadrado sobre um b ao quadrado igual a 1. É o formato geral de equação, tá? Alguns autores colocam A como maior, o B como maior, enfim, não importa. A questão do maior é o seguinte: para o valor maior que tiver no denominador, indicará que a variável que está associada àquela fração, nesse caso aqui o x, está associada ao maior denominador. A variável que está associada àquela fração, ela terá os focos da elipse em seu eixo, tá? E esse será o eixo maior da elipse, beleza? Então, suponhamos que a equação geral é escrita desse jeito. Alguns livros colocam assim, e uma outra opção com b ao quadrado e a ao quadrado, e estabelecem que o a é o maior. Mas aqui é indiferente. Pode ser que o a seja maior, pode ser que o b seja maior, enfim, tá? Se isso ocorre, o centro da elipse tem coordenadas x0, y0, tá? Tá com dúvida? Utiliza o GeoGebra. Tá com dúvida? Revisa sobre elipse nos conhecimentos de geometria analítica, beleza? Mas enfim, vamos traçar aqui o plano cartesiano e considerar a construção dessa elipse, antes mesmo de terminar a leitura do enunciado. A gente volta e lê, tá? Para construir essa elipse no plano, o que é que eu observo? Eu tenho A valendo 3 e B valendo 2. Porque aqui figuram A ao quadrado, B ao quadrado, tá? Como é 4 e 9, A é 3, B é 2. Esse 3 e esse 2 vão indicar os comprimentos, vão ser semicomprimentos dos eixos, ou seja, metade dos comprimentos dos eixos. Como o centro dessa elipse é em 0, 0, por quê? Porque aqui está no formato x ao quadrado, ou seja, é como se fosse x menos 0 ao quadrado. E y menos 0 ao quadrado. Portanto, o centro estará em 0, 0. A partir do centro, colocamos simetricamente pontos, tais que esses pontos gerem o comprimento total do eixo. A metade do eixo tem comprimento 3. Então, o eixo total terá comprimento 6. A metade do outro eixo tem comprimento 2. Então, o comprimento total desse outro eixo terá comprimento, será 4. Tá? Enfim, vamos marcar e determinar os eixos da elipse. Um eixo que está no eixo x, um tamanho do eixo que está localizado no eixo x, irá de 3, ou melhor, de menos 3 a 3, contemplando o centro da elipse. O outro eixo que estará acoplado no eixo y irá de menos 2 a 2, tá? E a minha elipse terá mais ou menos esse comportamento.
Pronto. Bem mal feita. Deixa eu colocar esse 3 um pouco mais para cá. Pronto. Para ficar melhorzinha. Tá quase uma circunferência, mas enfim. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui nesse 2 também. Por isso que é bom vocês utilizarem a tecnologia. Vocês veem um desenho mais perfeitinho, tá? É que minha escala realmente não está muito bonitinha. Mas o que me importa é a ideia. Beleza. Essa é a minha elipse, que não está muito bem desenhada, mas enfim. Essa é a minha elipse. Então eu quero a área da região do plano limitada por essa elipse e pela reta que passa pelos pontos 0, 2 e menos 3 e 3. Bom, eu tenho aqui a reta passando por esse ponto e por esse ponto. Então eu quero essa reta. Qual é a área limitada por essa reta e pela elipse? Não sei, pode ser a de cá ou a de cá. Aí o enunciado me traz outra informação. Essa área está situada no segundo quadrante. Bom, para estar situada no segundo quadrante só pode ser essa parte. Desculpe, tudo bem? E qual é a equação dessa reta? Que eu precisarei saber a equação dessa reta. Bom, outrora, já comentando sobre a equação da reta, e temos um seguinte formato para uma reta chamado segmentário. X sobre um A qualquer mais Y sobre um B qualquer igual a 1. Esse formato é adequado todas as vezes que você tiver um ponto A0 e 0B tais que pertencem a uma reta. Tá? Então, é o nosso caso. Eu tenho pontos de interceptação tanto do eixo X quanto do eixo Y. Daí eu posso utilizar esse formato. Ah, mas se eu não me lembrar desse formato, use o formato Y igual a AX mais B. Com dois pontos você consegue montar um sistema de equações e encontrar o valor de A e encontrar o valor de B. Aqui já é mais prático, tá? A minha reta então terá a equação x sobre 2 e y sobre menos 3. Tudo bem? Porque o A figurará como 2 e o B, na verdade eu troquei, a minha reta terá a equação y sobre 2, porque o B vale 2, e x sobre menos 3, porque o x vale menos 3, igual a 1. Aí agora, se eu quiser isolar, a minha reta tem a equação duas vezes x sobre 3 mais 1. Tudo bem? Passa para cá somando, depois multiplica por 2. Já coloquei aqui o resultado. E vai ficar 2x sobre 3 mais 2. Tudo bem? Enfim. Bom, aí eu tenho essa situação, ok? Formada pela elipse, que foi esboçada ali, formada pela reta, que também foi esboçada ali. Essa situação se refere à área limitada entre a elipse, a reta e de tal maneira que essa área se encontra no segundo quadrante. Tudo bem? Bom, como determinar essa área? Vamos utilizar a integração, tá? Com uma única integral conseguimos determinar essa área. Que integral para calcular essa área? A integral em relação a x, que vai de menos 3 a quanto? A 0. Ó, no intervalo de menos 3 a 0. De quem menos quem? Quem é a função maior? A elipse. Bom, a elipse não está no formato de função explícita, mas eu posso explicitá-la. Veja bem. Se x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 é igual a 1, y ao quadrado sobre 4 é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 9, isso implica que y é igual a 4 vezes essa expressão, portanto, y é mais ou menos a raiz quadrada desse resultado. Raiz quadrada de 4 é 2 e isso aqui como resultado. Pronto, tá? Ficou um pouquinho bagunçado, deixa eu apagar isso aqui e pôr para cá. Y sobre 2 menos x sobre 3 igual a 1. Pronto. Então, meu povo, qual será a expressão que eu vou pôr no integrando?
tá? É uma função maior menos a função menor que observando se delimitam a área, tá? Se liga. Quem é a função maior, que tem margens maiores? A representada pela equação da elipse. Bom, mas aqui na elipse eu tenho duas funções explícitas, tá? A y igual a 2 raiz disso e a y igual a menos 2 raiz disso. Pegaria a positiva, pegaria a negativa. Facilmente observamos o que? Essa parte da elipse acima do eixo x representam imagens de y positivas. Então eu pegaria a expressão positiva. Se eu estivesse pensando na área aqui embaixo, as imagens seriam negativas na elipse, ou seja, os valores de y seriam negativos. Mas nesse caso é positivo. Portanto, tomarei o seguinte: 2 raiz disso menos a função que está abaixo, o gráfico que está abaixo. Quem é o gráfico que está abaixo? A reta, que tem menores imagens na delimitação da área. Então, menos essa reta. Dx. Essa é a integral que nós vamos resolver. Vamos fazer logo uma observação dela aqui. Bom, observo que essa é imediata, essa parte é imediata, tranquilíssima, vou chamar de 2. Já essa parte, ela não é imediata. Ela não é imediata, não consigo resolvê-la por uma substituição simples, não consigo resolvê-la por fração parcial ou por integral por partes, mas sim por uma substituição trigonométrica. E é isso que nós vamos fazer. Fica aí que eu vou apagar, deixar a integração, a área já observamos, eu vou apagar inclusive a área e deixar apenas para o espaço para o cálculo das integrais, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos por mãos à obra, tá? Na parte algébrica, na resolução das integrais. Integrais porque a gente decidiu agora há pouco a separar em uma integral 2 e uma integral 1, sendo que a 1 é mais trabalhosa. Vamos, inclusive, fazer logo a integral 2. A integral 2 é essa integral polinomial simples, que eu posso estabelecer o seguinte. Vou deixar esse menos para colocar depois, sendo o resultado dessa menos o resultado dessa, e vou levar o 2. Se liga. Será 2 vezes a integral de quem? De x sobre 3 mais 1 dx. Tá? Simples, simples, simples. Isso será 2 vezes x ao quadrado sobre 6, que é x ao quadrado sobre 2 vezes aquele 1/3, mais x é a primitiva, mais C2 com C2 pertencente a R. Guardei para quando eu levar lá para definida, tá? Agora eu vou resolver a integral 1, que é a integral dada por 2, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 9 dx. É uma integral que eu irei resolver por substituição trigonométrica, aquela que utilizamos um triângulo retângulo. Por falar nesse triângulo retângulo, eu estabeleço uma nova variável θ, vou pôr θ aqui, e essa raiz aqui, que é a diferença de dois quadrados, o quadrado de 1 e o quadrado de x sobre 3, eu irei colocar na posição de cateto, porque é uma diferença. Já comentamos isso nas aulas de substituição trigonométrica. Deem uma olhadinha lá se tiverem esquecido. Se liga. Então, eu vou colocá-la aqui. 1 menos x quadrado sobre 9. Obviamente, eu irei dispor os valores no outro cateto, na hipotenusa. Sendo que a hipotenusa tem que ser a parte positiva. Logo, a hipotenusa desse triângulo vale 1. E o outro cateto, consequentemente, x sobre 3. Bom, vamos então relacionar hipotenusa e esse cateto, que é a variável e a constante. Para relacionar isso, cateto oposto, hipotenusa, lembra o quê? Cateto oposto, hipotenusa, seno. Então, sendo seno de θ igual a cateto oposto sobre hipotenusa, que é x sobre 3, que é isso dividido por 1, que dá ele.
implica o quê? Que x será 3 vezes o seno de θ, logo implica que o dx, que é o diferencial que temos que transformar também, é 3 vezes cosseno de θ dθ. Daí eu vou substituir a expressão que me incomoda, será 1 menos 9 seno ao quadrado de θ sobre 9, porque o x vale isso, 3 seno θ elevado ao quadrado, 9 seno ao quadrado θ. Isso é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. Aqui equivale à relação trigonométrica cosseno ao quadrado de θ, portanto, essa raiz vale cosseno de θ. Tá? Beleza. Né? Só para deixar bonitinho, isso aqui é aquela raiz. 1 menos x ao quadrado sobre 9. Para quando eu for precisar voltar à expressão em x, tá? Eu não pus, estou pondo agora. Daí, como é que vai ficar a minha integral? 2 vezes a integral de quem? Isso simplesmente vale cosseno de θ. Olha que delícia, mas ainda tem mais. Vezes 3 vezes o cosseno de θ dθ, que é o meu dx. Portanto, isso é 6 cosseno ao quadrado de θ dθ. Essa integral não é imediata, mas eu posso reescrever a integral trigonométrica desse jeito. 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Eu acho que é a soma. Tá? Eu sempre esqueço, não é a soma. Se liga, se não for, vocês me consertam aí por baixo. Ou talvez a gente erre o resultado, não dê negativo, eu volte e corrija. Mas é a soma. Deixa eu tirar a prova, que eu fico com dúvida. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, que é cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Eu sempre deduzo porque eu esqueço. Já fizemos isso em outra aula. Estou deduzindo de novo para me lembrar se é mais ou é menos. Eu acho até que é menos, viu? Acho que eu me equivoquei. Foi bom conferir. Então, cosseno de 2θ será igual a 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Não é mais mesmo. Porque esse 1 passa para cá positivo e o 2 passa dividindo. Não, é mais mesmo. Eu estava certo. Se liga. Na dúvida, confere. Ok. Parei. Continuando, agora eu consigo resolver essa integral. Isso será o quê? Esse meio eu vou tirar, vai ficar 3 vezes θ, que integral de 1 de θ é θ. E cosseno de 2θ qual é? Mais seno de 2θ sobre 2. Mais C1. Tá? Cosseno de 2θ integral seno de 2θ sobre 2. Isso vai ficar 3θ. Vou guardar, vou deixar aqui o 3 em evidência ainda. Quem é θ? Θ é o arco cujo seno vale x sobre 3, né? De onde é que você tira isso? Daqui. Se seno de θ é x sobre 3, θ é o arco cujo seno é x sobre 3. Tudo bem? Então, mais seno de 2θ. Já vimos em outras aulas que seno de 2θ vale o quê? 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Relação trigonométrica. E quem é seno de θ? Tranquilo. Seno de θ vale x sobre 3. Então vai ficar x sobre 6, porque aqui já tem 2. Por que eu estou escrevendo de preto? Eu vou escrever de vermelho mesmo. X sobre 6, que é a parte do seno. Ah, mas vai multiplicar por 2, então vai continuar x sobre 3. Repetindo, seno de θ vale x sobre 3. X sobre 3. Vezes 2, 2x sobre 3. Dividido por 2, só x sobre 3. Vezes, quanto é o cosseno? O cosseno está aqui, ó. A raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 9.
mais C1 com C1 pertencente a R. Beleza, o que é que eu achei? Achei resultados de primitivas para a segunda parte da integral, achei resultado de primitivas para a primeira parte da integral. Agora eu vou resolver a integral definida. O que eu fiz aqui foi achar as primitivas. Fica aí agora, eu vou pegar esses resultados, juntar ali e calcular a integral definida que me dará o valor da área. Beleza? Fica aí. Então, meu povo querido, para finalizar a nossa questão da aula de hoje, obtive as primitivas, tanto da primeira integral, né, que eu separei indefinida, quanto da segunda, já as coloquei aqui, foram os resultados obtidos, é só voltar um pouquinho aí o vídeo que você vê, tá? E agora calcularei a integral definida, que basta utilizar o TFC e substituir os pontos na primitiva, em uma das primitivas, tá? Sem considerar a constante, já falamos também sobre isso. Isso será igual, atribuindo o ponto zero, seno de zero. Quem é seno? Arco cujo seno é zero. Quem é o arco cujo seno é zero? Arco cujo seno é zero pode ser zero ou π. Mas a definição do arco-seno está no intervalo. Os arcos do arco-seno, né? A gente sabe que os arcos do arco-seno pertencem ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Correto? De menos π sobre 2 a π sobre 2. Eu preciso saber de função trigonométrica inversa, porque aí eu vou fazer a escolha correta. Só existe um arco, que aqui é uma função inversa, então não tem imagens duplas, né? Porque senão não seria bijetora. Já discutimos isso quando vimos lá em funções e em derivadas, nas funções trigonométricas inversas. Bom, o θ pertence a esse intervalo se eu estiver lidando com a função arco-seno. Se fosse arco cosseno, o intervalo é de 0 a π. Se fosse arco tangente, é nesse, só que aberto nas extremidades, menos π sobre 2, π sobre 2, e assim vai. Sugiro, inclusive, uma revisão nessas limitações de domínio, tá? Com as funções trigonométricas inversas, porque quando elas aparecerem, vocês estão preparados. Se liga. Então, jogando zero, a leitura é arco cujo seno é zero. Qual é o arco cujo seno é zero? Zero. Mas eu vou deixar tudo montadinho aqui. 3 vezes zero, para que a gente não esqueça. Mais, jogando zero, vai ficar 0 vezes raiz de 1, que é zero. Só para a gente saber o que está fazendo. Menos 2 vezes isso, dá 0 e 0. Então, menos 2 vezes 0. Que bom, 0 não me deu preocupação, mas eu deixei aí para que a gente visse esses resultados. Menos, todo mundo agora jogando menos 3. Será 3 vezes. Arco cujo seno é menos 1. Qual é o arco cujo seno é menos 1? E aí, aqui no intervalo, menos π sobre 2, que equivale a 3π sobre 2. Só que 3π sobre 2 não está nesse intervalo de definição da função arco-seno, tá? Para que ela seja bijetora, o 3π sobre 2 não vai poder estar no intervalo. E sim, tem que ser arcos do quarto quadrante e do primeiro quadrante. Que isso aqui quer dizer esses dois quadrantes. Dá uma estudada lá em trigonometria, beleza? Enfim. Então, ó, joguei menos 3. Vai ficar menos 3 dividido por 3, menos 1. Arco cujo seno é menos 1, menos π sobre 2. Joguei menos 3. Vai ficar menos 1. Joguei menos 3, vai ficar 9, 0. Que bom. 0 vezes menos 1, 0. Então, dá mais 0. Só para a gente saber. Estou botando esses zeros aí. Menos 2 vezes. Joguei menos 3. 9 sobre 6, 9 sobre 6, 3 sobre 2, né? Dividindo por 3, 3 sobre 2. Menos 3. Pronto. Isso será igual a 0, que bom. Então, teremos 3 vezes menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, com menos 3π sobre 2. 0 não precisa. 2 vezes 3 meios, 3.
com menos, menos 3, com menos, mais 3. 2 vezes menos 3, 6. Menos com menos, mais, com menos, menos 6. Né? Então ficou 3π sobre 2 menos 3. O resultado que eu achei é coerente? Sim, porque é um resultado positivo. Obviamente, isso daqui é um número maior do que 3 e ao ser subtraído por ele, continua positivo. Eu preciso saber que número é só se eu pedisse o valor aproximado da área, que aí você trocaria 3π por aproximadamente 3,14, enfim. Mas esse é o valor exato da área, porque eu não estou usando aproximações. Eu estou deixando um número irracional aí, tá? E aí basta colocar a unidade de área. Essa é a resposta para aquela área que eu estava procurando, limitada entre o pedaço de elipse e a reta, no segundo quadrante. Beleza? É isso. Fechamos mais uma questão interessante, tá? Espero que tenham gostado da aula. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima aula, já adentrando no universo de áreas com coordenadas polares. Se liga!